Muito bem. Vamos então dar início ao ponto 2 da nossa ordem do dia de hoje, com a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do projeto de lei número 285/17/primeira sessão legislativa. Reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional. Temos presentes José Joaquim Pereira da Silva, fundador do movimento, Maria Esther Salgueiro Ribeiro, João Carlos da Cruz Pereira de Almeida, António José Dias, Luísa Maria Águeda Amaral, Teresa Noronha e Castro. Não é assim? Muito bem. Eu dava então a palavra ao movimento, já vos apresentaram a grelha de tempos, disporão inicialmente de 10 minutos para uma apresentação inicial, depois cada grupo parlamentar dispõe de até 3 minutos para colocar alguma questão ou fazer alguma observação e dispõem depois de 10 minutos no fim desta ronda pelos grupos parlamentares. Vai usar a palavra agora? Muito bem. José Pereira da Silva, faça o favor. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão e excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me começar por agradecer a oportunidade de aqui estarmos enquanto representantes de milhares de docentes no âmbito do movimento PEV, Professores pela Equidade e Valorização, para apresentar esta iniciativa legislativa. O problema que hoje aqui vos trazemos não é novo. Já no dia 11 de dezembro de 2024, estivemos nesta Assembleia no âmbito de uma petição que reuniu o parecer favorável de todos os grupos parlamentares. Posteriormente, no dia 5 de março de 2025, foram aprovados por unanimidade projetos de resolução que recomendavam ao Governo a correção desta injustiça. Contudo, com a queda do Governo, todo esse processo ficou suspenso. Nenhum projeto de lei foi então apresentado e o problema permaneceu por resolver. Perante esta inação, nós decidimos avançar. Através do movimento PEV, organizamo-nos e apresentamos esta iniciativa legislativa de cidadãos que recolheu mais de 24 mil assinaturas. Este número não é apenas simbólico, é a expressão clara de uma injustiça sentida no terreno e de uma classe que decidiu não desistir. Entretanto, já este ano, vários grupos parlamentares voltaram a apresentar projetos de resolução sobre esta matéria e, mais uma vez, foram aprovados. Isto demonstra algo essencial. Existe um consenso político claro quanto à existência do problema e à necessidade da sua resolução. Senhoras e senhores deputados, este é o momento de transformar este consenso em ação concreta. Importa também enquadrar esta questão na realidade mais ampla da carreira docente. Desde 2007, os professores têm assistido a uma degradação progressiva das suas condições profissionais. Entretanto, enfrentaram longos períodos de congelamento, viram a sua progressão bloqueada e perderam cerca de 30% do seu poder de compra ao longo das 2 últimas décadas. Esta realidade não é apenas numérica, traduz-se em desmotivação, em desgaste, perda de atratividade e abandono da profissão. É verdade que está em curso a devolução do tempo de serviço congelado. E esse é um passo importante. Mas não resolve tudo. A injustiça no reposicionamento mantém-se e continua a gerar desigualdades profundas entre docentes com percursos semelhantes. Recordo que a Portaria 119 de 2018, de 4 de maio, permitiu, e bem, o reposicionamento correto dos docentes que ingressaram na carreira a partir de 1 de janeiro de 2011. Solução que continua a ser aplicada aos que entram após essa data.
No entanto, o mesmo não aconteceu para os docentes que já estavam na carreira, criando condições de ultrapassagem que ferem o princípio básico da equidade. Importa ainda sublinhar que não é apenas uma questão de justiça política, é também uma questão de conformidade constitucional e jurídica. A jurisprudência tem sido clara ao afirmar que não é admissível que trabalhadores com maior antiguidade aufiram remuneração inferior a outros com menor tempo de serviço. Estamos, por isso, perante uma situação que levanta sérias dúvidas à luz do princípio da igualdade e do princípio de que trabalho igual deve corresponder a salário igual. Aliás, esta realidade não é desconhecida das instituições. Tem dado origem a múltiplas queixas, a ações judiciais e intervenções institucionais, o que demonstra que o problema é estrutural e também reconhecido. Acresce que esta história também deve ser lida à luz dos princípios fundamentais da União Europeia, nomeadamente os princípios da igualdade, da não discriminação e da justiça no trabalho, que obrigam todos os Estados-membros a garantir tratamento equitativo entre trabalhadores de situações comparáveis. Senhoras e senhores deputados, quando falamos desta injustiça, não falamos apenas do passado, falamos também do presente e do futuro da escola pública. A evidência internacional é clara. A desvalorização da carreira docente compromete a atratividade da profissão e agrava a escassez de professores. Portugal enfrenta já sinais preocupantes nesse domínio, a ver pelo número de alunos sem aula a pelo menos uma disciplina. Resolver esta situação é, por isso, também uma medida estratégica para garantir a sustentabilidade do sistema educativo. Relativamente ao impacto desta medida, importa esclarecer com rigor. À data de aplicação da portaria, estimava-se que cerca de 50 mil professores seriam afetados. Hoje, passados 8 anos, esse número é substancialmente inferior. Cerca de 25 mil professores aposentaram-se entretanto. Existem aproximadamente 13 mil no 10º escalão. E com a devolução das duas últimas tranches, os atuais docentes progredirão normalmente a esse nível, ao 10º escalão. Ou seja, nós estamos a falar de um número de professores inferior ao número de professores 11 mil na altura da criação da Portaria 119 de 2018. Ou seja, o universo de docentes que efetivamente necessitam de reposicionamento é hoje, então, muito mais reduzido. Consequentemente, o impacto financeiro desta medida é limitado, controlável e, sobretudo, temporário. Portanto, isto não se vai prolongar no tempo, tem um curto período de tempo. Senhoras e senhores deputados, este é claramente o momento de resolver o problema. Adiar a decisão seria não só injusto, como incompreensível para milhares de professores que aguardam há 8 anos por uma solução. O que aqui propomos é simples, justo e execuível. Que os docentes sejam reposicionados corretamente, com base na totalidade do seu tempo de serviço, as menções de mérito e os respectivos graus. Deve ser garantido de forma inequívoca o princípio da não ultrapassagem. Estamos a falar de repor a coerência na carreira, de respeitar o tempo de serviço e de garantir que não existem docentes com mais anos de trabalho a oferir menos do que colegas com menos antiguidade. Empurrar esta questão para o futuro, para um cenário incerto ou para revisões mais amplas e adiadas pelo Estatuto da Carreira Docente, não é solução. É prolongar uma injustiça que já dura há demasiado tempo.
A solução está, portanto, ao vosso alcance, aqui e agora. Por isso, apelamos ao voto favorável de todos os grupos parlamentares quando este projeto de lei for discutido em plenário. Não se trata de uma questão partidária, trata-se de cumprir princípios fundamentais de um Estado de Direito. Trata-se, portanto, de que trata-se de cumprir princípios fundamentais de um Estado de Direito, de assegurar justiça entre os trabalhadores e de respeitar uma classe profissional que é essencial para o presente e para o futuro deste país. Senhoras e senhores deputados, os professores fizeram a sua parte, organizaram-se, mobilizaram-se e trouxeram a proposta à Assembleia da República através de um instrumento legítimo de democracia participativa. Agora cabe a esta Assembleia fazer a sua parte. Muito obrigado. Muito obrigada. Dispõe ainda de uns segundos, mas podemos deixá-los para a intervenção final, se assim entenderem, não é? Então, iniciaríamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os representantes do PEV e agradecer-lhes também aqui, uma vez mais, o facto de trazerem um assunto que querem ver resolvido e pelo qual nós também, desde sempre, manifestamos solidariedade e reconhecimento da injustiça que foi criada no âmbito da carreira docente. Perceber também que, embora a conjuntura pareça mais favorável, digo isso porque a sensação que se tem de que há uma prioridade na resolução dos assuntos relacionados com a escola pública, desde logo os alunos sem aulas, a valorização da carreira docente. Tem havido sinais por parte deste Governo que há condições, neste momento, para que se olhe para os professores, de modo a dar-lhe a centralidade e o reconhecimento profissional e social que durante muitos anos fez com que houvesse uma desmotivação, fez com que houvesse uma desvalorização da carreira e fez com que houvesse uma conflitualidade permanente dentro da escola pública. E, nesse sentido, o afastamento de professores na fase de formação, porque olhavam para a escola pública e entendiam que dificilmente se conseguiriam realizar perante as insatisfações e as injustiças de que os professores eram alvo. No entanto, e indo ao encontro daquilo que foi dito aqui, da conjuntura que existe, é óbvio que estão a ser dados passos no sentido deste reconhecimento da injustiça. Desde logo, todo o Parlamento já fez, ou já tomou a iniciativa de, através de projetos de resolução, recomendar ao Governo que tal sucedesse, porque é evidente, é factual, não dá para dizer que não existe, porque existe, e pior do que isso, há quem tenha o problema ainda por resolver, ou seja, há sujeitos que reclamam. E, nesse sentido, dizer que, da nossa parte, nós continuaremos preocupados com a resolução do problema e empenhados em encontrar uma solução. No entanto, a conjuntura também nos diz que estamos a fazer um trabalho de olhar para a carreira docente e enquadrá-la com tudo o que é a conjuntura atual, as preocupações que temos, e esta é uma delas. E creio que é assunto também a discutir, neste momento, na fase em que o processo se encontra, entre sindicatos e Governo, para chegarem ao entendimento no processo negocial que está a decorrer. Fico sempre satisfeito quando o processo negocial está envolvido no sigilo e nenhuma das partes faz questão de vir para a praça pública pressionar soluções ou propostas. O que quer dizer que estão a encontrar um caminho que permita às partes trazer uma solução o mais robusta possível e o mais capaz de ir ao encontro das expectativas, neste caso, dos professores. E nós estaremos atentos também a este processo
e com este foco de procurar corrigir todas estas injustiças que há no âmbito da carreira. São 3 minutos? Epa, pensei que fossem 5. E por isso, pensei. E por isso, dizer que nós vamos acompanhar com o mesmo empenho, com a mesma solidariedade e com o mesmo propósito. Simplesmente, enquanto não chegar este processo ao final, não vamos introduzir nenhum ruído de modo a destabilizar tudo aquilo que está neste momento a decorrer. Contam com a firme convicção de que o PSD vai estar do lado de encontrarmos uma solução. Não garanto que seja através deste projeto de lei, porque estamos num processo de discussão do Estatuto da Carreira Docente e não queremos contaminá-lo. Só isto. Muito obrigado. Muito obrigada. Os restantes grupos parlamentares com o tempo até 4h15, uma vez que foi o tempo usado pelo PSD. Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor, não excedam. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentarei não o fazer, acho que não. Queria cumprimentar os meus caros e estimados colegas. É um gosto enorme voltar a receber-vos aqui, principalmente reconhecendo o mérito do vosso trabalho e do vosso empenho nesta que começou por ser uma ténue e muito tímida iniciativa, onde, como disse há pouco, há 8 anos, o Chega, com muito orgulho, esteve ao vosso lado e assim foi no primeiro dia e assim será até que a justiça seja reposta. Hoje e aqui não se trata de discutir um diploma, trata-se de discutir, acima de tudo, a justiça e o respeito por quem dedicou toda a sua vida à escola, ao ensino, à formação das novas gerações e que ainda assim foi ultrapassado, desvalorizado e tratado de forma desigual. Esta iniciativa legislativa que nos trazem, que nasceu dos cidadãos, e digam-se e reforce, foram mais de 20 mil, como disse há pouco, 24 mil, que se organizaram e resilientemente aqui voltam hoje. Apresentam-nos esta proposta concreta, exigindo, e bem, que os decisores políticos, ou seja, nós aqui, os deputados, cumpramos o nosso dever. Envergonhar-me-ei, e digo e repito, envergonhar-me-ei, se à semelhança da unanimidade que existiu entre todos nós, na anterior legislativa e nesta, em torno dos projetos de resolução anteriormente aprovados, se esta iniciativa legislativa não mereça a mesma unanimidade. Mas agora é hora de ação. É urgente corrigir que esta injustiça grave criada ao longo dos anos com a aplicação de regras que permitiram que professores com mais tempo de serviço fossem ultrapassados por outros com menos antiguidade, não foram apenas erros técnicos. Esta situação é hoje uma violação direta dos princípios fundamentais de igualdade, de equidade e de justiça no trabalho. Também não é aceitável que alguém com mais anos de trabalho, com mais experiência e com igual avaliação receba menos do que outro colega. Resultados de decisões políticas administrativas, legislativas, mal elaboradas. É por isto também que temos hoje uma carreira docente fragilizada, desacreditada e desrespeitada. Isso não poderemos ser coniventes e o Chega não será mesmo. Este vosso projeto de lei faz o que o Estado deveria ter feito há muito tempo. Reconhecer integralmente o tempo de serviço, corrigir reposicionamentos injustos e garantir que nunca mais se repitam situações de ultrapassagem. Apresenta-se com regras claras, prazos definidos e um compromisso concreto com a reposição da legalidade e da justiça. O Chega esteve, e volto a referir, desde o primeiro dia ao lado destes professores. Reforço, nunca viramos a cara a esta injustiça. Sempre defendemos que o tempo de serviço conta. Todo o tempo, sem exceções, sem truques, sem discriminações. Sou muito cristalina. Quem hoje hesitar em apoiar esta iniciativa está na prática a aceitar a perpetuação de uma injustiça evidente. Não há aqui espaço para ambiguidades. Ou estamos ao lado da justiça ou estamos do lado da desigualdade. E o Chega escolhe claramente o lado da justiça até que esta seja corrigida. Por isso afirmamos de forma inequívoca, votaremos a favor desta iniciativa e, mais do que isso, assumimos o compromisso político, claro, com os professores e com os cidadãos que a subscreveram, o compromisso de lutar pela sua aprovação final e pela sua concretização plena, acompanhando-vos inclusivamente com uma iniciativa própria. Em jeito de pergunta, ainda assim gostaria que se expressassem sobre a vontade manifesta do Sr. Ministro, que foi aqui
também reforçada pelo Grupo Parlamentar do PSD, em resolver esta injustiça quando da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Acham isso viável ou razoável? E de que forma? Porque, muito sinceramente e claramente, para nós isso não é aceitável. Ou seja, deixar plasmado no novo Estatuto da Carreira Docente mecanismos claros para que tal nunca mais venha a acontecer? Sim, claramente sim. Mas o que importa hoje é resolver imediatamente o que há muito tarde a ser resolvido e, nesse sentido, o Chega diz presente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pela parte do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS começa por saudar a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei sobre o reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais europeus de igualdade profissional. O descongelamento das carreiras e o fim da proibição das valorizações remuneratórias na administração pública que vigoraram nos exercícios orçamentais entre 2011 e 2017 foram operacionalizados a partir de 2018, mas com soluções nem sempre perfeitas. No caso da carreira docente, com o normativo que ao longo dos anos foi acumulando muitos remendos, o reposicionamento, influenciado pelas recuperações parciais ou totais do tempo de serviço, não foi isento de dificuldades de operacionalização. Em concreto, a portaria visada por esta iniciativa legislativa de cidadãos aqui em questão não acautela a situação dos docentes que ingressaram antes de 2011. Para tentar corrigir efeitos negativos dessa situação, posteriormente, o Decreto-Lei 74 de 2023 introduziu um regime que procurava introduzir fatores de equidade com discriminação positiva de docentes que tinham sido afetados por períodos de descongelamento. Dezenas de milhares de docentes viram, em consequência, concretizadas progressões da carreira com os consequentes efeitos remuneratórios. O certo, no entanto, é que persistiram e persistem aspectos a corrigir, designadamente quanto à contagem do tempo de serviço dos docentes que já pertenciam aos quadros antes de 1 de janeiro de 2011, e foi por isso que a Assembleia da República voltou a abordar esta matéria já nesta legislatura, através da Resolução número 22 de 2026, que não teve aprovação unânime, porque houve 2 grupos parlamentares que votaram contra essa resolução, mas para a qual contribuíram vários grupos parlamentares, entre os quais, mas não só, o grupo parlamentar do PS, que tinha introduzido nesse processo os projetos de resolução 295 e 296/17. A questão agora é saber como avançamos. Nós não temos, do lado do grupo parlamentar do PS, não ignoramos que, do ponto de vista da operacionalização, pode haver dificuldades, que é preciso especificar o processo de operacionalização, mas pensamos que a partir do momento em que a Assembleia da República se pronunciou por larga maioria a favor de ultrapassar essa situação, nós devemos procurar encontrar uma situação. O Grupo Parlamentar do PS tem o máximo respeito pelas iniciativas legislativas de cidadãos. Eu próprio já tive a oportunidade aqui em várias ocasiões de trabalhar em projetos de lei originados em iniciativas legislativas de cidadãos. São uma das expressões mais elaboradas ou mais sofisticadas da participação dos cidadãos, uma vez que implica não só pedir, mas propor, escrever uma proposta. E o nosso compromisso como Grupo Parlamentar do PS são 2. Por um lado, ter atenção ao facto de que fomos, ao longo do tempo, procurando corrigir situações, algumas da nossa responsabilidade, mas que nós entendíamos que mereciam correção e mereciam ser repensadas e ser emendadas. Nós não temos a pretensão de termos feito sempre tudo bem feito e sabemos que algumas soluções deixaram outros problemas por resolver e, portanto, um primeiro compromisso é continuar a fazer esse caminho. O outro compromisso é procurar uma solução legislativa que seja adequada. Nós trataremos este projeto de lei que resulta de uma iniciativa legislativa de cidadãos como tratamos qualquer projeto de lei, ou seja, temos que o analisar tecnicamente, temos que pedir os pareceres necessários, temos que ver se as propostas de operacionalização que estão contidas no projeto são as adequadas para resolver o problema e agiremos de boa fé, nunca pensando que nós somos os detentores de toda a verdade, mas no respeito também pelo nosso caminho e pelas decisões da Assembleia da República
nesta matéria. E, portanto, agradecendo e manifestando que cá estamos para procurar com os outros grupos parlamentares, procurar uma solução para este problema que seja adequada às pretensões de uma classe que é fundamental para o futuro do nosso país, para o futuro e para o presente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente os meus colegas e os representantes desta iniciativa, desta proposta legislativa, que desde já agradecemos. O ponto crucial é provavelmente, naturalmente, para além da reposição, é provavelmente a questão da não ultrapassagem, e isso tem sido um ponto levantado por inúmeros representantes de professores que alegam, de facto, esta injustiça de chegar ao ponto de haver pessoas com menos experiência e a oferirem salários superiores e a terem mais oportunidades que aqueles docentes que foram alvo deste congelamento e, portanto, nós naturalmente estamos sensíveis a isso. Aquilo que eu vos gostaria de questionar é que, por parte deste Ministro, foi negociada uma calendarização de reposição deste congelamento, calendário esse que está a decorrer e que inclusive foi anunciado que se prolongaria, salvo erro, até 2027. E, portanto, a minha pergunta vai nesse sentido. Se concordam com esta calendarização ou se não concordam com ela e, portanto, gostariam de ter este processo acelerado. Há aqui uma consideração que pode ser muito populista, mas nós não acompanhamos, que é nunca mais. Nós não sabemos, qualquer partido político que diga nunca mais, ainda por cima, depois de tudo aquilo que vivemos, desta pressão geopolítica que vivemos, das alterações constantes que nós vemos no nosso dia-a-dia, e inclusive das alterações e dos impactos que isto tem na nossa economia, alguém vir dizer isto nunca mais vai acontecer, bem, eu não direi isto, porque eu não sei o que é que pode vir a acontecer de hoje para amanhã, não é? E, portanto, acho um bocadinho arriscado e acho realmente desonesto dizer-se aqui, a Vossa Excelência, estar a dizer que nunca mais vai acontecer. Naturalmente que ninguém quer que haja crises, ninguém quer que haja guerras, ninguém quer que haja uma troika a entrar-nos pelo país adentro novamente. Também ninguém quer que o Estado entre novamente em falência. E por isso é que nós pugnamos por uma reforma do Estado para que isto nunca mais volte a acontecer. Agora, estar aqui a assumir que isto nunca mais volta a acontecer, por parte da Iniciativa Liberal, não será, certamente. Esperemos que nunca mais volte a acontecer. Mas aquilo que eu gostaria de perguntar era se relativamente à calendarização que foi proposta pelo Ministério da Educação e que foi negociada, se concordam com ela ou se não concordam, e, portanto, se acham que o processo deve ser acelerado e se o ponto fulcral, vocês têm aqui uma série de artigos que propõem, mas se o ponto fulcral desta proposta prende-se com a questão da não ultrapassagem por parte de colegas vossos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vai usar a palavra agora a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também à Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei 285. Este projeto de lei vem ou procura corrigir uma injustiça há muito identificada e também reconhecida por todos os grupos parlamentares, inclusive pelo grupo parlamentar do PSD. E esta injustiça tem a ver com aquilo que muito bem explicaram, com a discriminação entre professores com o mesmo tempo de serviço, criada pela Portaria número 219 de 2018. Professores que entregaram décadas à educação veem-se ultrapassados na progressão salarial por colegas com menor antiguidade, violando o princípio constitucional da igualdade e o direito ao salário igual para trabalho igual.
Reconhecemos a legitimidade desta reivindicação e já propusemos iniciativas nesta e nas legislaturas anteriores com vista à correção dessa desigualdade. De facto, é incompreensível que subsistam situações nas quais alguns docentes foram ultrapassados na carreira por outros com menos tempo de serviço de forma injustificada. Para além da injustiça, é inegável que tais circunstâncias geram desmotivação e insatisfação. Impõe-se que qualquer alteração à carreira acautele o princípio da equidade, não deixando para trás qualquer docente por razões meramente administrativas. As sucessivas intervenções governamentais a este respeito, nomeadamente através da referida Portaria número 219 de 2018, não conseguiram eliminar por completo as injustiças criadas pelas alterações à carreira. Em particular, ficou por acautelar o reposicionamento equitativo dos docentes que ingressaram na carreira antes de 2011, promovendo a desigualdade e tratamento diferenciado. Desta forma, docentes com mais tempo de serviço e com as mesmas avaliações oferem uma remuneração inferior à dos colegas que ingressaram na carreira há menos tempo. O Tribunal Constitucional já se pronunciou relativamente à violação do princípio da igualdade da remuneração laboral, consignada na linha A do número 1 do artigo 59 da Constituição, designadamente afirmando no acórdão que são inconstitucionais as situações em que funcionários de maior antiguidade são ultrapassados no escalão remuneratório por funcionários de menor antiguidade, apenas por virtude da entrada em vigor de uma nova lei e sem qualquer justificação, nomeadamente em termos de natureza ou qualidade do trabalho. É por tudo isto urgente que sejam corrigidas o mais rapidamente possível as desigualdades criadas pelas reestruturações da carreira. E também entendemos, o Partido Livre entende, que as negociações que estão a haver em relação ao Estatuto da Carreira Docente, ao novo Estatuto, não vai contemplar esta matéria. Daí que esta questão que foi colocada pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal não me parece que esteja no calendário do Sr. Ministro, nem da negociação que está a ser feita. Por isso mesmo, não podemos esperar até 2027, quando tudo estiver aprovado, para que isto seja tido em conta, porque não vai ser tido em conta. Temos que ter em conta nós próprios que essa matéria não vai ser negociada. E, portanto, não vamos enganar as pessoas dizendo que isto vai ser visto à luz do novo Estatuto da Carreira Docente, porque não vai. Queria agradecer o vosso contributo e esperemos que os grupos parlamentares tenham a mesma vontade anteriormente demonstrada na correção desta injustiça que demorou tanto tempo a ser reconhecida. E não basta recomendar ao Governo, como todos os partidos aqui fizeram. Fizemos, de facto, projetos de resolução que fazem uma coisa apenas, que é recomendar ao Governo que faça. Ora, o Governo tem de dizer que quer fazer e não nos parece que isso vá acontecer. Neste momento, então, é o momento de legislar e podem contar com o LIVRE para isso. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar os peticionários do Movimento pela Equidade e Valorização e cumprimentar em particular a doutora Teresa Noronha e cumprimentá-los pela resiliência que demonstram na tentativa de resolução desta injustiça que já se arrasta há tempo demais e que é importante ser resolvida. A situação das ultrapassagens e injustiça na posição de carreira docente tem que ser resolvida na perspectiva do CDS. E importa lembrar como tudo isto começou. E não começou em 2024 ou 2025, muito pelo contrário. As sucessivas revisões do Estatuto da Carreira criaram uma manta de retalhos, buracos, vazios e inconsistências entre diplomas criaram situações de manifesta injustiça. E nessa matéria, o resultado a que se chegou demonstra uma enorme incompetência dos legisladores que na altura tiveram a obrigação e a responsabilidade de legislar. E essa, eu quero dizer, espero mesmo que não volte a acontecer. Essa incompetência que foi criada na altura, por falta de conhecimento, por incompetência ou mesmo por má-fé, eu espero mesmo que não volte a acontecer. E esta injustiça foi particularmente visível após as alterações de 2007 e 2009, que mudaram, como sabem, de uma forma muito significativa a carreira e resultaram, na nossa perspectiva, numa fragmentação perfeitamente injusta. Depois
a portaria de 2018, da responsabilidade direta dos governos do Partido Socialista, ao determinar que o tempo integral de serviço só seria considerado no reposicionamento dos professores que ingressassem a partir de 1 de janeiro de 2011. E essa situação agravou de uma forma muito gravosa as desigualdades e criou situações inaceitáveis de injustiça na progressão da carreira que ainda hoje se mantêm. Ou seja, o problema não vem de 2024 e 2025, vem e agravou-se desde 2018, no tempo dos governos socialistas. Era importante que o Partido Socialista assumisse a sua inteira responsabilidade por esta situação de injustiça e que não só não foram resolvidas pelos governos do Partido Socialista, como foram agravados pelos governos do Partido Socialista. Aqui chegados, e uma vez que os governos do PS não souberam ou não quiseram resolver o problema, o governo da AD começou a resolver os problemas dos professores. E desde o primeiro momento, e é importante dizê-lo isso, e a primeira grande vitória foi, ao fim de um tempo também muito longo, sem a resolução, foi a reposição faseada do tempo de serviço para todos os professores. Mas esse acordo histórico, e nós reconhecemos isso, esse acordo histórico alcançado não resolveu as desigualdades que constam da vossa petição e que persistem. E por isso mesmo, o PSD e o CDS, primeiro em 2025 e depois em 2026, apresentaram uma resolução que foi aprovada na altura por unanimidade neste Parlamento, no sentido de recomendar ao Governo que apresentasse uma proposta e resolvesse a situação de injustiça que ainda hoje persiste. Este é um ponto muito importante, porque quando foi discutido o projeto de resolução apresentado pelo PSD e pelo CDS no Parlamento, houve partidos, designadamente partidos da extrema-esquerda, que vieram dizer que quem fizesse fazer desta medida, quiseram que esta medida fosse entendida como um atropelo às avaliações exigidas aos professores. Isto está escrito e consta da ata. Nada de mais falso. O que se pretende e o que se pretendia na iniciativa que foi apresentada pelo PSD e pelo CDS estava precisamente no sentido de resolver situações e de tratar com equidade e com igualdade os professores vítimas desta injustiça. E por isso queria acabar dizendo que, como sabem, o Governo está neste momento a negociar com os sindicatos alterações à carreira. Ao contrário de declarações que foram feitas anteriormente, eu acho que este Governo já deu provas que quer efetivamente resolver os problemas e os problemas todos dos professores e por isso achamos que, primeiro, a resolução apresentada e aprovada, apresentada pelo CDS e pelo PSD e aprovada por unanimidade por este Governo, por este Parlamento. Em segundo lugar, a iniciativa que trazem hoje aqui e, em terceiro lugar, as negociações que estão neste momento a decorrer e a proposta que o Governo irá apresentar, estas três iniciativas permitirão seguramente resolver este problema mais cedo que tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos agora um momento para a intervenção final, um tempo de 10 minutos e 15 segundos que ficaram da primeira intervenção. E eu pergunto quem é que vai usar da palavra. Muito bem, Luísa Águeda Amaral, faça o favor. Boa tarde, excelentíssima Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não sei se me vou fazer ouvir, sim. Eu gostaria de responder ao Sr. Deputado Pedro Alves e, de alguma maneira, ali é o que disse a Sra. Deputada a doutora Maria José Aguiar. Nós folgamos em saber que, efetivamente, este Governo põe a centralidade na resolução dos problemas dos professores e até na carreira dos professores. E ouvi-o dizer que faria sentido, portanto, isto ser resolvido em sede de processo negocial com os sindicatos. Obviamente que nós conhecemos que são os sindicatos que negociam por nós. Contudo, e aproveitando também o que foi dito já aqui, o reposicionamento tem sido feito sempre em legislação conexa. Portanto, não me parece que venha a ser inserido no próprio ECD. O que nós entendíamos é que esta portaria deveria ser corrigida, ou estarei a dizer algum disparate, não,
Porque é uma portaria à parte. Portanto, o reposicionamento tem sido feito sempre assim, certo? Portanto, é uma legislação conexa. O que nós entendíamos é que esta situação deveria ser corrigida antes, seja por via da alteração da dita portaria 119 de 2018, seja pela via legislativa que entendesse mais adequada. Isto porquê? Porque esta distorção, caso contrário, quando se alterarem os índices e os escalões, já tivemos a oportunidade de dizer isto na última vez que estivemos nesta comissão a defender a petição com a mesma matéria, o que vai acontecer é que há o risco de transportar estas distorções precisamente para a nova estrutura da carreira, se não agravá-las. Portanto, já que há legislação conexa, que é o caso desta portaria, e que tem estado a reposicionar os colegas todos desde 2018, todos, ela não vai desaparecer, e bem, reiteramos, e bem, ela não vai desaparecer, continuará ativa, suponho eu. E, portanto, que sentido faz esperarmos que, em sede negocial, se resolva isto com os sindicatos e não alterar, por outro lado, a portaria? Como muito bem disse a doutora Maria José Guiar, também se é adequado dilatar isto no tempo até o OECD. Não é. Já existe legislação. É alterar esta legislação. Reparem, nós não estamos a pretender que se crie um novo regime. Pretendemos restaurar a coerência no regime. Não pretendemos criar um novo direito. É reconhecer e efetivar um direito que já existe, que é o tempo de serviço, que é um dos princípios estruturantes de qualquer carreira. A nossa não é exceção. Não pretendemos criar privilégios, não é? Pretendemos que realmente haja coerência, onde ela foi quebrada, e devolver ao tempo de serviço o valor que ele nunca deveria ter perdido, que é o nosso tempo de serviço. Claro que o que é que propomos efetivamente? Que não façamos também tábua rasa de todos os direitos já adquiridos, não é? Portanto, não entrará só em linha de conta o tempo de serviço. Temos de ter em atenção as avaliações qualitativas, nomeadamente as avaliações de desempenho, que permitem avançar mais celeremente, de forma mais célere, na carreira, com os muito bons e os excelentes, e, eventualmente, os mestrados e doutoramentos. Portanto, essas circunstâncias têm de ser tidas em conta também. Não podemos agora, para nos posicionarem só pelo tempo de serviço, que percamos os direitos já adquiridos para trás. Mas não faz sentido dilatar isto no tempo. Porque isto que estamos a fazer aqui, peço desculpa, mas é o que se está a fazer, é assumir, é aceitar que o tempo de serviço perdeu valor jurídico consistente. O que se está a fazer é isto. E é aceitar que as desigualdades possam ser institucionalizadas e não haja correção à vista em 8 anos. E continuamos a dilatar no tempo. E não há um calendário. O reposicionamento não é a mesma coisa que a recuperação do tempo de serviço congelado. São duas circunstâncias diferentes. Porque nós estamos a pedir é o tempo perdido nas transições de carreira. Não é? 2007, 2009. Pronto. Foi o tempo que foi perdido. E quando surge a dita portaria, todos recuperaram o tempo, apenas os que estavam na carreira de 1 de janeiro de 2011 para a frente, não é? Os que estavam para trás, não. Portanto, não é a mesma coisa que a recuperação do tempo de serviço. Não nos falem na recuperação do tempo de serviço, porque esse devem-no e devem-nos este também, o que perdemos na transição de carreira. Não faz sentido, já dissemos isto a última vez que estivemos na Comissão, estarmos lado a lado com colegas com o mesmo tempo de serviço e estarem escalões abaixo ou acima, ou colegas que acabaram de entrar e estão praticamente ao nosso lado. Não faz sentido. Nós, com 50 e tal e 60 anos e mais de 3 décadas de ensino, estarmos agora no 6º, no 7º e no 8º escalão, quando uma carreira é de 34 anos e deveríamos estar no topo. Eu tenho 33 anos de carreira, vou passar agora, com estas tranches da recuperação do tempo de serviço, para o 8º escalão. Não faz sentido. E eu nunca fiquei retida em nenhuma lista nacional por causa das cotas. E eu tive 3 muito bons, o que me permitiu subir 18 meses na carreira. Como é que ainda nem sequer entrei no 8º escalão? Pronto, estou a dar o meu exemplo pessoal, mas é o exemplo de muitos. E há colegas que ainda estão pior que eu, ficaram retidos na carreira. Nós não estamos aqui a pedir privilégios. E não faz sentido dizerem-nos que vão dilatar no tempo e que isso vai ser discutido no OECD, porque não vai. Porque não vai. Isto é legislação conexa. Vocês não vão deitar abaixo, desculpem, senhores deputados, esta portaria, ela vai continuar a existir. E vamos chegar à altura, estamos agora no 2º ponto da discussão com os sindicatos, e salvo erro, o penúltimo ponto será o 5º ou o 6º. Vamos em 5 meses de negociações, e vamos chegar lá, e ninguém se vai lembrar que os professores que estão na carreira antes de 2011, que são os tais dos 50 anos, que o Sr. Ministro diz que são uma mais-valia e que estão todos a sair, e que não é esta importância toda pedagógica, mesmo para os mais novos que entram, e estamos a ir-nos embora e nem sequer vamos no topo da carreira. Portanto, isto é passado de uma lógica que é casuística,
e que é desigual para uma solução geral, transparente, e definitiva e juridicamente consistente. E não é difícil esse processo. É fazer uma revisão administrativa individual com cuidado, já está tudo informatizado, está tudo nas plataformas, não é difícil ver caso a caso o que se passa. Peço desculpa aos meus colegas que querem falar, Sra. Presidente. Muito bem, dou então a palavra à Teresa Noronha e Castro, faça favor. Boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde a todos os excelentíssimos deputados. Minha colega já foi assertiva, de maneira a que já disse quase tudo. Eu queria só reiterar que em 2009, quando o Decreto-Lei 270 saiu, foi a terceira reestruturação em 3 anos, desde 2007 a 2010, da carreira docente. Eu assumi o cargo de diretora do agrupamento e constatei que várias escolas neste país conseguiram reposicionar docentes, tendo em vista a alteração do número de anos dos 4 primeiros escalões da carreira docente. Umas escolas fizeram, outras não. O que estava congelado era a progressão e não o reposicionamento devido por alteração da carreira docente. E, mais uma vez, aqui tem que se fazer a diferenciação entre o congelamento e o reposicionamento, que são coisas completamente diferentes. Eu, com 40 anos de serviço, cheguei agora ao 10º escalão, já não vou usufruir de nada, nem da tranche do deslocamento, só fiz o primeiro, e como avançamos, perguntam alguém, e qual é o processo de operacionalização? Pois a inserção de dados na plataforma do IGF é fácil, com filtros, toda a gente o sabe, e a operacionalização é muito fácil, com valores muito residuais que nós tivemos o trabalho de estudar, e, portanto, não há maneira nem volta a dar. Ou este e outros problemas são resolvidos, ou os vossos filhos e os vossos netos não terão docentes em Portugal com valor e com capacidade de os ensinar para um futuro. Muito obrigada. Acredito em vocês. Muito obrigada. Vai usar a palavra João Carlos da Cruz Pereira de Almeida, não é? Faça favor. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, senhoras e senhores deputados, para concluir, deixamos um apelo, reconhecemos o empenho na revisão do ECD, contudo, a sua complexidade é evidente. Ao fim de cerca de 5 meses ainda não foi concluído o segundo tema, o que aponta para efeitos práticos apenas no ano 2028-29. Assim, este processo não responde em tempo útil à correção das ultrapassagens. Senhores deputados, um professor que carrega décadas de sucessivas injustiças não pode ser remetido para o horizonte de 2028-29. Esse prazo não corrige nada. Como afirmou Martin Luther King, justice delayed is justice denied. A justiça adiada é justiça negada. Por isso, a justiça imediata é indispensável para a motivação dos profissionais. O país não perdoará se continuar a tratar a educação com sucessivos adiamentos. É precisamente por reconhecermos a urgência e a complexidade deste processo que a correção das ultrapassagens deve assumir-se como uma prioridade autónoma. Corrigir as ultrapassagens não é um favor aos professores, é um ato de coerência e responsabilidade do Estado. Esta não é uma proposta contra o ECD, é sim uma ponte para o seu sucesso. Para os professores, esta correção é o alicerce da confiança no sistema. Senhores deputados, corrigir agora as ultrapassagens é uma oportunidade para resolver com um investimento residual uma injustiça que corrói diariamente a escola pública, gerando um elevado retorno para o país em tempo útil. É uma medida que afirma, de forma inequívoca, que a valorização da experiência é uma prioridade imediata para atrair novos candidatos à profissão. Não nos digam para esperar por 28-29. Para quem dedicou a vida a ensinar, a dignidade não pode ser remetida para a lista de espera de uma revisão estatutária que muitos não chegarão a ver no ativo. Se há consciência e viabilidade, o que falta é a vossa decisão. Não permitam que esta recomendação continue na gaveta.
Como dissemos, a correção das ultrapassagens não resolve tudo, mas sem ela nada se resolverá de forma sustentável. O país já ouviu as promessas, agora os professores exigem uma votação unânime. Contamos com a vossa visão e decisão pela escola pública e pela justiça. É tempo de agir. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos, sim, Sra. Deputada Maria José Aguiar, pede a palavra para que efeito. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Para fazer uma interpelação à mesa, por favor. Faça favor, Sra. Era apenas para dar informação aos senhores peticionários que acabei mesmo de ser informada durante esta nossa audição, de que da parte do Grupo Parlamentar do Chega acabou de dar entrada mais um projeto de resolução no sentido de que o Governo proceda à alteração do artigo 1º da Portaria número 119/2018, de 4 de maio, de modo a assegurar que o regime de reposicionamento na carreira docente seja aplicável a todos os docentes integrados na carreira, todos, independentemente da forma ou momento do respectivo ingresso, eliminando assim as desigualdades atualmente existentes. Ou seja, mais uma vez, o Chega apresenta-se e diz presente, agora resta saber se fica nas mãos do Governo tomar realmente a decisão e resolver esta injustiça que se arrasta há mais de 8 anos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só um segundo aqui para o José Joaquim Pereira da Silva. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez muito obrigado por aqui estarem e por acolherem, portanto, a nossa proposta legislativa. Queria deixar bem claro que, em termos de orçamento de Estado, porque o dinheiro é a base de tudo, neste caso concreto não é expressivo, é uma ínfima parte. Como na intervenção que fiz vos referi, neste momento o número de professores a reposicionar é muito inferior ao número de professores reposicionados em 2018 com a entrada da portaria. Portanto, este valor não é expressivo. Quero dizer ainda que uma grande parte dos professores que foram ultrapassados estão neste momento no 10º escalão, como a colega Teresa, outros estão no 9º, que irão passar agora em 1 de julho para o 10º escalão, portanto não estarão abrangidos, e outros em 1 de julho de 2027 com a última tranche. Ou seja, a vontade do Governo ou é agora, neste preciso momento, para produzir alguns efeitos a partir de 1 de janeiro de 2027, ou não é. Porque se não o é neste momento, não o será no futuro. Portanto, neste momento, senhores deputados, está nas vossas mãos. Todos, por unanimidade aqui presentes, disseram sempre que estavam ao nosso lado. Nesse sentido, cada um de vós apresentou um projeto de resolução. O ano transato, já este ano, alguns partidos o fizeram. Portanto, eu vou passar a uma expressão popular. O inferno está cheio de boas intenções. Agora, o que nós esperamos é que os senhores deputados, de facto, concretizem essas boas intenções em prática. E o momento é agora. Muito obrigado. Muito obrigada. O Sr. Deputado Pedro Alves está a pedir a palavra. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Uma vez que entramos aqui num processo de apresentação de diplomas, nomeadamente por parte do Chega, com debate político e com esta intervenção final, o Grupo Parlamentar do PSD também não pode ficar indiferente ao que aqui foi dito, uma vez que também não foram usados todos os expedientes parlamentares. O Grupo Parlamentar do PSD está claramente comprometido com este processo. Sabemos uma coisa, conforme falou do inferno, a política é a arte do possível. E nós só podemos fazer aquilo que é possível. Não podemos fazer o que não é possível ser feito. E temos perfeita noção de que se alguém está a fazer, ou se alguém fez, para a valorização da carreira, nomeadamente com a recuperação do tempo de serviço, por muito que se diga que é devido, porque é devido, mas há quem tenha feito e quem não tenha feito. E só foi feito agora, e só foi feito com este Governo. Ponto final, parágrafo. E isto é evidente, isto é factual, da mesma forma que sabemos quem é que cometeu ou quem arranjou o problema de 2007 a 2009 e quem é que arranjou o problema em 2011. É tudo igual, não é isso mesmo. E também sabemos de uma coisa, que só apresenta propostas desta natureza sem qualquer tipo de responsabilidade quem nunca governou.
E por isso nós sabemos que é possível fazer, talvez seja possível, não com a celeridade às vezes que nós precisamos e que também compreendemos pela injustiça que foi criada, mas temos também um compromisso com um conjunto de situações, nomeadamente com a sustentabilidade das contas públicas, não é só da carreira. E nessa perspectiva, nós comprometemos a fazer, uma vez que diz que agora o impacto é menor, perceber o impacto e perceber as condições que há neste momento do ponto de vista orçamental, porque a recuperação do tempo de serviço até 2027 tem um grande impacto nas contas Sr. Deputado, públicas. muito obrigada. Estão a pedir a palavra aos outros grupos parlamentares. Eu vou dar a palavra ao CDS-PP e ao PS, mas peço que sejam muito breves, que estamos a fazer uma segunda ronda. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que há um ponto muito importante que foi agora referido e tem a ver com o seguinte. Nós temos que ser práticos e temos que ser pragmáticos. Não é possível, e há que dizê-lo de uma forma muito clara, não é possível resolver este problema ainda em 2026, porque, como sabem, existe a norma travão que impede o aumento de despesa para lá do que está orçamentado no ano orçamental. E daí a importância da referência que fez de pretenderem que este assunto seja resolvido a partir de 1 de janeiro de 2027. Ou seja, esta é uma matéria, não obstante as recomendações e os projetos de resolução que apresentam outros partidos e que o CDS já teve a oportunidade de apresentar em seu tempo e muito antes dos que são apresentados agora, o importante é de facto que se faça um esforço no sentido de o Orçamento de Estado para 2027 incluir a possibilidade de tentar resolver este problema. Obrigada, e da parte Sr. do Deputado. CDS, Sr. Presidente, se me permitir, da parte do CDS contarão com o nosso contributo para que este assunto possa ser resolvido em sede orçamental. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor. Sra. Presidente, muito rapidamente, em primeiro lugar para um protesto. É absolutamente anormal que estas audições tenham regras e que depois ninguém cumpra as regras e que se façam, podemos ficar aqui o resto da tarde, dar voltas à mesa, porque nós estamos disponíveis, mas a democracia também tem regras e respeitar as regras faz parte da democracia. Não é normal que haja voltas suplementares à mesa. E, portanto, posto esse protesto, a única frase que eu vou dizer sobre a substância da matéria é esta. Veremos no debate deste projeto de lei quem é que mantém as suas posições e quem é que foge a elas. Obrigado. Muito obrigada. Senhora Deputada Filipa Pinto, faça. Rapidamente também para dizer que depois, para concluir esta conversa e esta discussão, também seria importante perceber depois, na prática, quem é que vota. E é isso que nós queremos chamar a atenção, é que quem é que vai votar a favor desta iniciativa, que foi aqui trazida, foi discutida, toda a gente concorda e acha muito bem, mas que depois, na altura de votar, afinal, não podemos, mesmo sendo um valor residual, como aqui trouxeram, e sabemos muito bem que é residual, porque infelizmente muitos professores já se reformaram e já saíram da carreira, e continuaram nessa injustiça e não a viram resolvida. Vamos depois ver na questão da votação como é que tudo se resolve. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não podemos entrar em diálogo, eu agradeço a todos. Naturalmente, Sr. Deputado Porfírio Silva, sobre o protesto que apresentou, a Sra. Deputada Maria José Aguiar pediu palavra para uma interpelação à mesa. Nós só sabemos se é uma efetiva interpelação à mesa depois de ouvirmos o interpelante e, portanto, depois disso surgiram protestos. Eu também tinha de dar a voz a quem queria fazer o protesto sobre a interpelação feita pela Sra. Deputada Maria José Aguiar. O que importa é que todos tenham a oportunidade de dizer aquilo que sentem e que pensam, e foi isso que eu dei a todos e também, nessa medida, peço a vossa compreensão. Agradeço então mais uma vez em nome da Comissão de Educação e Ciência à Comissão representativa aqui, pela iniciativa, pelos contributos que nos trouxeram e pelos esclarecimentos e pela disponibilidade para responderem às questões que vos foram colocadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigada.